Opa, e aí, beleza? Pessoal, esse estilo de manhwa é um estilo de manhwa muito gostoso de se ver, entendeu? Primeiro que eu fiz, eu trouxe aqueles manhwas mais pesados. Agora eu tô trazendo uns poucos mais leves e também pesado ao mesmo tempo, entendeu? É porque, tipo assim, eu não tenho tempo de ler os mais pesadão. Pra poder fazer recomendação pra vocês, eu teria que trazer uma analogia muito boa. E os mais pesados, que são aqueles psicológicos, também bem pesado mesmo, né? Que tem agressão, é daí pra pior. Esses tipos aqui, para recomendar aqui, eu teria que fazer um roteiro muito bom. E eu não tenho tempo de ler eles. E também, pô, ler de madrugada dá um medinho, né? Mas eu trouxe aqui pra vocês alguns aqui, espero que vocês gostem. E vamos seguir evoluindo. Freya, já ouviram aquele velho ditado? A curiosidade acabou matando o gato? Por que as pessoas sempre vão pro caminho mais difícil? Minjin perguntou para suas amigas se elas já tinham presenciado algum evento sobrenatural, como por exemplo, ver um fantasma. Todas responderam que não, mas todas apontaram para Park Yu-young, avisando que a mesma já até foi um psiquiatra por ela ter paranoias. Por causa dessa curiosidade de Minjin, ela foi até a Park perguntar para ela se aquilo tudo era verdade. Park não desmentiu ninguém, ela disse que realmente ela consegue ver muitas coisas estranhas. Ela não desejaria para ninguém que as pessoas vissem as coisas que ela geralmente vê todos os dias. Mas Minjin, ela queria saber mais sobre o assunto. Só que Park, ela estava muito cansada e decidiu falar que não queria mais falar sobre esse assunto porque era muito traumatizante para ela. Isso fez com que Minjin desconfiasse e começasse a achar que aquilo tudo ali era mentira, duvidasse da verdade. Isso deixou Park bem incrédula, já que ela estava muito cansada. Então ela resolveu perguntar para Minjin se ela realmente quer ver o que ela está vendo. Era simples, era só ela tomar uma pílula, só uma pílula. Lógico, ela aconselhou a ninguém a tomar aquela pílula. E mesmo se a Minjin tomasse, ela falou pra ela, o que ela visse, para ela fingir que não estava vendo nada. Minjin, para mostrar o quão forte ela era, ela resolveu tomar aquela pílula. No começo não teve efeito imediato. Isso fez com que ela falasse que aquilo ali não tinha funcionado e tudo era mentira. Mas pouco a pouco a sua curiosidade começou a ganhar forma. Só que a sua curiosidade era assustadora demais para que ela pudesse aguentar. Até que a pílula cortasse o seu efeito, ela teria que deslumbrar o terror que Park geralmente tem vivido todos os dias. E como aquele tipo de pessoa que sempre fala e não faz, Minjin estava se borrando de medo. E ela sentiu muito medo daquele mundo que era obscuro e frio. Isso fez com que ela fosse até o banheiro para lavar os seus olhos, achando que cortaria o efeito se ela lavasse o rosto com água fria. Só que ir até o banheiro é um erro bem notável para iniciantes. E Minjin teve várias experiências chocantes no banheiro. Isso fez com que seu corpo todo entrasse em um choque de medo. E suas amigas, com receio dela ter fugido da sala muito rápido, achando que ela teve algum tipo de paranoia por causa do remédio, foram até ela. Por sorte, encontraram ela bem desesperada, mas os efeitos da droga tinham passado já. E Minjin, muito assustada com aquilo que ela presenciou, ela perguntou para Park sobre essa droga. Que tipo de droga era aquela? Park falou que aquela droga é exatamente o que ela vê todo dia. Simplesmente essa droga, ela ativa os medos da pessoa. E Park, ela vê aquilo todos os dias. E Minjin só passou por um momento da sua vida. E Minjin não aguentou. Imagina Park que vê isso todo o tempo. E a curiosidade acabou matando o gato. Segredos secretos. Sabe qual foi o primeiro segredo do mundo? Foi quando Deus elogiou Abel. Mas nós sabemos qual foi o fim de Abel quando Caim descobriu seu segredo. Shainu estava tomando café com a sua namorada e ela dizia para ele que queria focar nos estudos, por isso a mesma quis terminar com ele. Ele era uma pessoa bem inocente para confrontá-la, já que ele percebia que tudo que saía da sua boca era mentira. Yon, ele acabou ficando bem abalado com seu término repentino. E ele acabou indo afogar suas mágoas com seus amigos. Todos estavam xingando a sua ex para poder levantar a moral dele, menos um dos seus amigos, que sempre que Yon tinha uma tentativa, ele colocava uma razão pro término dos dois. Quem sabe ele só queria fazer com que aqueles outros amigos parassem de xingar a ex-namorada do amigo que acabou de terminar. Quem sabe, né? Yon, ele acabou bebendo todas e resolveu ir para sua casa dormir. Ele só queria mais uma noite de descanso, esquecer o que aconteceu e simplesmente seguir sua vida. Mas aquela noite só estava começando para ele. Alguém estranho bateu em sua porta. Só os seus amigos e a sua ex sabiam sua senha. E essa pessoa entrou na sua casa. E aquele homem estranho acabou entrando na sua casa e começou a mexer nas suas coisas. E ele estava muito bêbado para entender se aquilo ali era uma ilusão ou se realmente era uma coisa verdadeira. Então ele acabou pegando uma faca de cozinha para aquela pessoa que não era bem-vinda em sua residência. O misterioso homem resolveu ir embora e percebeu que Yon estava incapaz de ouvi-lo naquele momento. Mas antes de ir embora, ele resolveu dar um presente para Yon. Então ele resolveu contar um segredinho bem perverso para ele, sobre o motivo do seu amigo estar defendendo a sua ex. Na verdade, eles eram amantes. Isso fez com que Yon começasse a pensar se realmente aquilo ali era verdade ou não. Será que realmente estava vendo uma coisa certa, uma coisa verdadeira? Surgiu em sua mente, em uma forma de um homem, será que realmente o que ele via com seus olhos, aquele presente, aquele estado do seu amigo e da sua namorada, aquele brinquedo, realmente eles estavam tendo um caso?
Por isso que sua mente materializou um homem para falar isso para ele. E no dia seguinte ele resolveu confrontar os seus pensamentos conversando com a sua ex-namorada. Mas não tem tempo ruim para dizer para sua ex se ela estava te traindo. Então ele resolveu jogar aquele absurdo na bandeja e falou para ela a desconfiança que ele estava tendo. Isso fez com que ela ficasse puta com ele e levantasse e fosse embora. E ele pensou que realmente era um absurdo. Então, mesmo aquilo na sua cabeça, era só um pensamento estranho. Mas os seus pensamentos estranhos acabam sendo interrompidos pela sua ex sendo atropelada. E o homem acabou dizendo para ele que quando ele contou o segredo para ele, não era para revelar para ninguém. Já que os segredos que ele foi revelado para ele, se ele contasse para a pessoa, levaria ela ao túmulo. Literalmente. Blue Flame. Seja um bom menino, seja um bom menino, nunca incomode seu pai, seja um bom menino. Sempre depois das suas surras diárias, Gaia ele ouvia essas palavras, antes e depois de apanhar. As surras que ele tomava só cessava depois que o mesmo acabava desmaiando. Mas sempre em seus sonhos, sempre um pesadelo era recordar em sua mente. Esse pesadelo foi quando foi a primeira vez que ele conheceu a sala de treinamento. A sua mãe não aguentou muito essa sala de treinamento. Não se sabe se ela abandonou a família ou se ela morreu. E por causa disso, Gaia começou a ser treinado. Seja um bom menino, nunca incomode seu pai. Como seu pai foi transferido de trabalho, Gaia ele acabou entrando em outra escola. Lógico, ser um aluno novo é bem exaustivo. Entretanto, ele sabia um pouco mais como puxar papo com pessoas nerds, já que ele também curtia mangá. Sim, ele ou aquele menino viraram melhores amigos, já que ambos gostavam de mangá. No horário de recreio, várias pessoas resolveram ir até ele perguntar como é que é Seul, já que é uma cidade muito grande. Dentre as pessoas que vieram cumprimentá-lo, havia uma pessoa que chamava muita atenção. Essa pessoa era Ari. Ela roubou completamente a cena. E sem pedir permissão nenhuma, ela resolveu tocar em seu ombro, onde tinha um cabelo. Como um reflexo, Gaia acabou sem querer batendo na mão dela. Ele acabou fazendo isso por instinto, e ele acabou pensando depois do feito, ele acabou ficando muito triste e com medo, já que ele pensou que as pessoas pensariam que ele era agressivo. Por sorte do destino, Ari fez com que todos entendessem que, por ele ser um aluno novo, possivelmente ele estaria com medo, e acabou que ela tocou sem querer nele, e jogou a culpa para ela mesma. Isso fez com que as pessoas recobrassem e pedissem até desculpa a ele por ter todo mundo montado em cima dele e tal. E o seu amigo resolveu contar para ele um pouco sobre a Ari. Ela, na verdade, ela é a rainha da escola. Depois de ouvir aquelas palavras, ele pensava em seu instinto, que mandava ele perguntar, será mesmo que tá tudo certo? Ou será que ele precisa pedir desculpa, algo do tipo? Todos os alunos tinham um trabalho recreativo, e um amigo dele resolveu mostrar para ele o que eles tinham que fazer. Ambos precisavam cuidar de um grupo de galinhas e coelho. Isso era meio que um trabalho recreativo, então era para todo mundo. E Gaia, já querendo começar o trabalho, ele ficou distraído dando comida aos coelhos, e ele foi pego de surpresa por alguém, que falando bem pesado com ele, mandou ele pedir desculpa para Ari. Ele pensou que esse problema já tinha resolvido, mas lógico, como ele se sentiu bem triste por ter dado um tapa na mão dela, ele falou para aquela pessoa que realmente ele iria pedir desculpa para ela, já que ele precisava passar esse ano na escola bem despercebido. E no dia seguinte a primeira aula era de educação física. Gaia, pelas marcas em seu corpo, ele resolveu ser o último a trocar de roupa. E ele indo para a educação física, ele viu um aluno bem estranho na sua sala. Mesmo ele desconfiado, ele acabou deixando quieto isso. Mas logo as suas desconfianças seriam supridas. Alguém acabou roubando a carteira de uma aluna. E Gaia, sabendo quem foi, ele resolveu contar. Mas a pessoa acabou levantando a mão primeiro. E ela acusou Gaia de ter roubado. E ele tentou se defender por várias maneiras. Porém, o professor percebeu que teria que chamar o pai dele. E Gaia tentou se perguntar quem foi que roubou essa carteira, por que a carteira foi parar nas coisas dele. E uma palavra sempre vem em sua mente. Seja um bom menino, nunca incomode seu pai, seja um bom menino. Dedução infinita. Alguns anos atrás, criaturas só vistas em folclores populares ganharam formas para poder assustar os seres humanos. Depois de anos de tormento, como esse era um evento não natural da Terra, alguns humanos conseguiram despertar habilidades para lutar contra essas criaturas. Agora, nos tempos modernos pacíficos, Xian Wei, um jovem que tinha uma vida normal no ambiente normal. Como sua aptidão era de rank F, ele aceitou muito fácil o final da sua história, já que ele nunca seria um caçador. Mas para ele, ser um caçador seria muito desafiador, já que mesmo ele pagando de durão, ele não conseguia nem se confessar para a mulher que ele ama. Ele sabe que dessa vez ele viverá como um fracassado até o fim. E ele viu uma aranha muito estranha na janela. Mesmo com aquela distração, ele conseguiu ver um portal que beirava na frente da sua escola. Por causa do barulho dos alarmes, um pânico se instaurou na sua sala. Isso fez com que a criatura rapidamente fosse escolher a sua sala para começar o massacre dela. E no meio daquele frenesi, onde todo mundo perdia suas vidas, o cheiro de morte transpassava por toda a sala. E eis, por sentar perto da janela, ele conseguiu ficar perto dela para conseguir fugir. Mas ver a garota que ele ama deu coragem para que ele pudesse chamá-la. Mas a sua coragem não serviu de nada, já que ambos morreram no meio daquele caos. Aquele evento ruim fez com que Ei despertasse a sua habilidade. Agora ele pode retornar no tempo, toda vez que ele morre. Ele percebeu que ele retornou 10 minutos antes que aquele evento mortal se iniciasse. E Ei percebeu que ele teria que perder sua timidez
naquele momento. Então ele correu até o púlpito da sala para começar a gritar para todo mundo fugir. As suas lamentações naquele momento ele percebeu que foi em vão, já que ninguém queria ouvir ele. O tempo que ele perdeu para chamar a atenção das pessoas para fugir fez com que aquele monstro chegasse bem cedo na sua sala e acabasse matando ele. Mesmo ele tendo o poder de retornar no tempo, ele podia sentir a dor e o medo e o sangue que o Socorro percorria quando ele morria. E ele percebeu uma coisa, que não teria como avisar o pessoal, já que ninguém dava atenção para ele. Então ele resolveu correr até a porta da sala para trancá-la. Infelizmente as suas forças não eram bastante para suportar aquele monstro. Assim ele morreu de novo. E ele pensou em desistir de salvar as pessoas, já que aquele poder era só dele, então talvez se ele se salvasse, ele poderia seguir em frente. Mas assim que ele viu a garota que ele amava, ele percebeu que ele tinha um motivo dele por estar tentando salvar as pessoas. Depois dele morrer naquela tentativa, ele percebeu que aquela garota que ele gosta sempre trazia um perfume que ele sempre gostava de cheirar. Assim ele pensou que se ele fingisse que tá tendo terremoto, as pessoas iriam ouvir ele. Então assim que o evento começou a se mostrar, ele correu até o púlpito da sala e começou a gritar que tava tendo terremoto, fez com que todo mundo ouvisse ele, pagou até de louco para que todos pudessem ouvir o seu lamento. Então todo mundo, percebendo que ele realmente estava falando sério, começaram a sair. Assim que a criatura entrou na sala, muitas das pessoas já tinham ido embora. E usando o perfume da sua amiga, tacou na boca daquele monstro, junto com fogo, para distraí-lo. Assim ele conseguiu chegar e trancar a porta. Só que ele estava sem energia, já que ele tinha que usar energia mental para retornar no tempo. E se chegasse a zero, ele morreria permanentemente. Mas por sorte, a sua amiga resolveu salvá-lo. Mas depois que eles saíram da escola, infelizmente aquele pesadelo ele percebeu que ainda não havia acabado. A história do clube que caça fantasma. Lee, ele resolveu jogar um jogo de terror antes de ir dormir, mas era assustador demais para ele. A sua mãe, muito preocupada, já que ele começaria na escola no dia seguinte, ela resolveu ir até ele e dar uns tapinhas de amor para que ele possa dormir. Lee, ele chegou na escola, e devido à tecnologia, ele não precisaria ir para fora da escola para fazer a transmissão de cerimônia. Então eles poderiam ficar dentro da sala. E por causa disso mesmo, resolveu até jogar um jogo na sala, enquanto não começava a cerimônia. Entretanto, uma tela bem estranha apareceu na sua frente. Ele pensou que era a tecnologia da escola, que era muito avançada, por isso que apareceu. Só que só para ele que estava aparecendo essa tela. E essa tela dizia para ele que agora que ele está no colégio Naxionk, ele precisaria reunir um grupo de 3 pessoas para começar a treinar para acabar com o renascimento do Rei Demônio. Como uma pessoa sensata, ele resolveu entender mais um pouco sobre o assunto que lhe foi mostrado. Só que por causa de uma queda de energia, todos os alunos seriam mandados para fora da sala para poder fazer a cerimônia no pátio. Sem escolha nenhuma, ele deixou esse assunto de lado e foi para a cerimônia. Assim que o diretor começou a falar, algo bem estranho começou a acontecer com os adultos. A maioria deles começaram a ter a cabeça explodida. E no meio daquele caos de desespero, vendo os professores e os alunos começando a perder sua vida por uma força bem estranha, ele resolveu pular para fora da escola, pensando que aquele ali era um ataque terrorista. O sistema deixou bem claro para ele que ele acabou falhando na missão. Só que ele acabou sobrevivendo em esse atentado. Lógico, a mídia achou que era um atentado, mas ele sabia qual era a verdade. E depois de 3 anos de depressão profunda, de estresse, ele estava voltando à sua vida normal. Só que uma criatura apareceu em sua janela. E o sistema avisou para ele que ele acabou falhando em impedir o surgimento do Rei Demônio. E todo mundo iria morrer, inclusive ele. Lily acabou retornando 3 anos no passado, depois da sua morte. Foi no dia que ele recebeu a tela de status. E sem interesse aquilo que ele viveu aqueles 3 anos de sofrimento e dor, aquilo ali era um sonho ou foi real, ele resolveu dessa vez seguir os passo a passos do que foi lhe mandado. Por causa dos eventos parecidos, eles teriam que ir para fora da escola para fazer a cerimônia. Ele estava até que indo, mas ele sentiu meio acovardado e resolveu voltar para a sala. E por sorte lá dentro tinha 3 pessoas, e tudo que ele precisava fazer era manter essas pessoas dentro da sala. Depois de horas jogando papo fora, só esperando o momento exato da cerimônia começar para todo mundo começar a morrer, por ironia do destino, ele conseguiu concluir as 3 amizades que ele precisaria ter para conseguir concluir a primeira missão. Ele conseguiu passar dessa etapa e ninguém dessa vez morreu. Será mesmo que Lee vai conseguir dessa vez impedir o renascimento do Rei Demônio? Ou todo mundo irá morrer de novo?